Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é a parte 2 do vídeo que eu fiquei devendo pra vocês, pra contar sobre como foi, né, a minha recuperação após o internamento. E enfim, eu estou aqui com a minha agenda pra eu não me perder. Como eu me perdi no vídeo anterior, eu fiquei saindo de um assunto, mas agora aqui eu vou ser mais objetiva. E enfim, Mila sendo Mila. Então, vamos lá, né? Eu tive em 2016, no mês de outubro, o primeiro episódio da encefalite. Foi com uma crise convulsiva. E aí fui hospitalizada, enfim, fiquei durante 60 dias. E tive alta ali no período de entre o Natal e o Ano Novo, tá? O Natal. Esse barulho são os meus cães aqui, que estão no meu quarto, cavando na cama. Querido, me ajude. O Ano Novo eu passei em casa, o Natal eu passei no hospital. E ali, assim que eu cheguei no Ano Novo em casa, que foi o meu período assim de me readaptando, né? Totalmente dopada. E aí até fizeram um comentário, e podem comentar aqui, tá, gente? Sobre o que vocês querem, sugestões, dúvidas que eu posso tirar com vocês. E me perguntaram sobre os medicamentos. Gente, eu tava tomando muito medicamento. E assim, o meu tratamento no hospital, o meu tratamento todo foi feito no hospital. Ele foi feito à base de corticoide, né? Fazendo ali com uma imunossupressão mesmo da minha imunidade. Então, o meu tratamento ele foi no hospital, eu recebi as doses maiores que eu poderia receber de corticoide. E depois, o que eu fiquei tratando em casa foram as sequelas de tantas drogas que eu usei naquele momento. Então, eu fiquei tomando antidepressivo, vários remédios ansiolíticos, fiquei tomando o anticonvulsivante, né? Que foi o que eu fiquei tomando por 3 anos, após 3 anos. Fiquei tomando omeprazol, por exemplo, porque eu estava tomando tanto medicamento que eu precisava tomar esse omeprazol para receber os medicamentos. E, gente, assim que eu cheguei em casa, que eu me lembro, eu tomava, era um copinho plástico cheio de comprimido, tá? Eram muitos medicamentos, assim, eu não lembro o nome, até porque não era eu que manipulava isso. Meus pais me davam, né, e eu, assim, o que eu lembro mesmo que eu ficava tomando era o anticonvulsivante, que é o nome do medicamento que eu tomei até foi o Keppra, né, mas é isso aí, você tem que avaliar com o seu neuro o medicamento. E aí eu voltei pra casa, retomando, eu voltei pra casa, e aí o meu neurologista falou que eu precisava fazer um trabalho com uma terapeuta ocupacional, que eu nem conhecia esse ramo, né, esse profissional. E minha mãe contratou, acho que da equipe dele, uma terapeuta ocupacional que veio, mas assim, gente, eu tava como se fosse uma criança naquela época. Uma criança mesmo, sendo sincera. Então eu acho que essa terapeuta ocupacional, quando ela chegou aqui, ela já chegou, não sei, querendo que eu fizesse o teste, não sei se vocês conhecem o teste do relógio, né? Isso mostra no filme também que eu recomendei, o Brain on Fire, que é Mente em Chamas. E o teste do relógio, ela já chegou aqui querendo que eu fizesse o teste do relógio. E eu não conseguia fazer o teste do relógio. E aquela coisa de não consigo fazer. E ela me cobrando. Enfim, ela não teve aquela humanidade, sabe? Enfim. E essa mulher me assustou de um jeito. Quando ela chegou aqui, eu ainda estava extremamente dopada. As pessoas chegavam para me visitar. Eu nem me recordo direito das coisas que aconteciam, enfim. E aí, essa mulher que só veio uma vez, essa terapeuta ocupacional só veio uma vez, não voltou mais, minha mãe arranjou outra, que foi incrível. Ela me tratou assim, vou ser sincera, como uma criança, porque naquele momento, eu acho que eu tinha bastante a mentalidade de uma criança. E assim, gente, eu só estava muito fraca, porque você ficar internada 2 meses acamada, você fica fraca, né, natural. Mas eu não tinha problemas motores. Eu levantava, eu tomava banho, com minha mãe do lado e tal, mas eu conseguia, sabe? Eu só não tinha disposição, vitalidade, essas coisas. E assim, com a terapeuta ocupacional, ela vinha acho que no início 2 vezes na semana, eu fiquei fazendo tratamentos com ela de motores, que ela queria saber como é que tava, ela passava atividades pra mim, então eu tinha que escrever, eu tinha essa agenda, eu não tenho mais, mas assim, a minha caligrafia, ela ficou, não como a de uma criança que tá aprendendo a escrever, sabe, mas não era eu, com a minha coordenação, escrevia coisas sem nexos ainda,
E eu fiquei nesse período, fazia aquelas revistas de jogo de 7 erros, palavra cruzada. Eu ficava fazendo esse tipo de atividade que ela me passava para eu justamente exercitar, né? Aí, algumas atividades que eu lembro que ela me passava, assim, por exemplo, Mila, você tem que me entregar a letra de músicas que você gosta. Eu não lembrava como ligar o computador, como é que eu entrava na internet, como que conectava na internet. E eu ficava, meu Deus, eu não sei fazer isso e tal, não sei o que, sabe? Então, eu fui fazendo esses trabalhos com a terapeuta ocupacional, que foi incrível pra mim, até eu ir voltando, sabe? Meio que pra minha realidade. E aí, outra coisa também, essa atividade do relógio, né? No final do tratamento eu já fiquei fazendo ele, meu neuro passava para eu fazer também, sem muita pressão, porque sobre pressão eu não funcionava com absolutamente nada, eu me desesperava, eu entrava meio em pânico. Eu tinha pensamentos sim de não querer sobreviver, isso é causado pelos medicamentos, tá? Que mexem com a nossa cabeça, por isso eu fiquei tomando muitos ansiolíticos no início. E todos esses medicamentos que eu tomei, eu fui fazendo o desmame dele, conforme meu neuro me orientava, né? Então eu lembro dos ansiolíticos, o anticonvulsivo, que eu fiquei com 3, 4 anos. Então assim, bebida alcoólica 0 por 3, 4 anos. Eu não era aquela pessoa que eu arriscava tomar no ano novo uma taça de champanhe, eu não fazia isso, tá? Pra não cortar efeito. Eu tive outros cuidados também, eu fiz, em 2018 eu fiz um intercâmbio e eu estava sendo acompanhada pelo meu neuro, então ele falou que jamais eu poderia ir para um país como, por exemplo, Rússia, com um fuso horário totalmente diferente, porque você pode mexer no medicamento, isso mexe, né, na questão da crononutrição, enfim. E aí eu fui para o Canadá, tomava meu medicamento ainda nessa época do Canadá, e o fuso lá era bem tranquilo, então tem essas coisas também que você tem que ver com o seu médico para ele poder te orientar, para que o efeito do remédio ele se mantenha, né? E aí eu fiquei com comportamentos agressivos, até mesmo quando eu voltei para casa, porque meio que sua mente ela dá uma bugada mesmo, ela, como eu expliquei no primeiro vídeo, eu ficava triste, eu ficava agressiva, eu não era uma pessoa de ficar rindo, eu vi um depoimento de uma pessoa que ficou rindo, dava risada, chorava, eu não. E aí, sobre os custos, né, de tudo isso, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus que eu fui privilegiada, porque foi tudo pelo plano de saúde, exceto os medicamentos e as consultas com o meu neurologista, que assim, eu acredito que ele é referência aqui na Bahia, então a consulta com ele, cada consulta é bem cara mesmo. Mas eu agradeço a Deus por ter tido um plano de saúde que a cada diária de uma UTI, gente, é absurdo uma diária. E eu que fiquei 60 dias, imagina, né? E, bom, eu fiz esse acompanhamento com a terapeuta ocupacional e fui, né, diminuindo a frequência, cada 15 dias, e até fiquei com ela, eu acho que até o mês de março, janeiro, fevereiro, março, eu fiquei uns 3 meses com ela. E ela começou a me ler aí quando é que vamos voltar a dirigir e tal, não sei o que. Eu sei que eu voltei a dirigir mais ou menos agosto, porque eu comecei minha faculdade em julho. E aí voltei mesmo a minha vida em julho, agosto, porque eu iniciei a faculdade de nutrição, né? Como eu falei, eu larguei direito. Iniciei o curso de inglês, que eu me formei no ano passado. Voltei a dirigir e a minha vida, ela ficou normal, né? Sobraram as cicatrizes da traque, eu tenho aqui na cabeça também, onde não nasce mais cabelo. Graças a Deus, eu tenho muito cabelo, então ela não aparece. Mas devido a aquela máquina do eletroencefalograma ficar acoplada, quando foram tirar não tiveram cuidado e aí tiraram uma parte do meu couro cabeludo, onde não nasce mais cabelo aqui na minha cabeça. Mas essas foram as cicatrizes que ficaram, além de outras marquinhas no pescoço aqui de acessos, mas foram essas cicatrizes físicas que são as mais... Sim, é uma cicatriz, gente. E eu lembro que uma dermatologista que eu fui, ela falou: Mila, você não quer diminuir sua cicatriz? A gente pode fazer uma plásticazinha nela e tal. E eu não tenho pretensão nenhuma de me submeter a uma cirurgia pra tirar uma cicatriz que eu tenho, que eu olho no espelho e que eu tenho uma vitória, sabe? Me lembra a minha vitória. Eu aprendi a ressignificar a minha cicatriz
E eu comecei a fazer terapia também, que me ajudou muito a ressignificar essa minha cicatriz como uma vitória, como uma batalha vencida, como uma coisa que vai ficar pro resto da minha vida. Essa daqui eu vou estar com 90 anos e essa cicatriz ela vai me lembrar esse momento difícil na minha vida, mas que eu fui vitoriosa, sabe? Falei, né, que eu iniciei a faculdade de nutrição em inglês, comecei uma nova vida. Sobre a minha personalidade, o que ela mudou um pouco. Eu era muito tímida, mas assim, gente, muito tímida mesmo. Tomar meu café. E já virou água, ficou frio. Mas enfim, me tornei uma pessoa muito menos tímida. Hoje eu falo, eu apresento. Eu era muito... Qualquer pessoa que falava comigo, eu ficava vermelha. E isso eu acho que foi o que mais mudou, assim, na minha personalidade. De falar com as pessoas, de me comunicar. Sobre a questão da fé, né, que eu falei. Sobre o poder da fé, da oração. Isso acho que foi a partir desse momento dessa doença foi que eu conheci que a vida não é só isso aqui, sabe? Carne, dinheiro e viver um dia após o outro. Não é só isso. Ali eu tive a certeza que existia a espiritualidade, que Deus existia, que tinha algo além por trás daqueles médicos e de todo aquele cuidado que eu tive. Então, meu pai sempre me disse que Deus e Jesus existiam, mas eu não era uma pessoa, eu acreditava porque me diziam que existia. A partir do momento que eu tive essa doença e me recuperei, e eu vi manifestações espirituais mesmo, de revelações perto de mim, sobre mim, ali eu vi que Deus existia, que Jesus estava comigo. E um aprendizado que eu posso passar aqui para vocês através desse vídeo é que nenhum fardo, ele é tão pesado, ou que Deus nos dá, que você não possa suportar. E eu acredito, assim, que eu fui até onde eu consegui, sabe? E se eu tô aqui é porque eu consegui, porque não era um fardo maior do que aquele que eu poderia suportar. Ele não me daria isso. Então, foi um dos aprendizados que eu tirei com essa situação também. O que mais que eu posso falar sobre isso? Uma igreja que estava orando por mim, uma igreja enorme, depois eu fui lá, fui chamada na frente, pessoas que eu não conhecia orando por mim, e fui aplaudida lá na frente da igreja, as pessoas me conheciam pelo nome. Até hoje, Mila, orei por você, eu nem sabia quem era. Quando eu fui ver parentes de conhecidos em cidades vizinhas, sabe? Foi uma corrente de oração muito grande pra mim, porque foram 60 dias internada, né? Então, houve muita mobilização, assim. E eu acredito que isso faz parte da minha cura. Não só a questão dos médicos, e eu vou colocar depois um depoimento aqui de um médico, um neuro que cuidou de mim. Ele me enviou isso no Instagram. Uma das mensagens, essa é a única que eu tenho. E que, gente, fé e amor e o cuidado humanizado, eles podem salvar sim, tá? E isso que eu prego hoje, como meu trabalho como nutricionista. Eu aprendi com esse neuro que ele me deixou aí, esse depoimento que eu vou deixar. Eu aprendi sobre o cuidado humanizado, sobre o médico olhar no seu olho, sobre você se sentir cuidada pela família, sobre você se sentir amparada, sabe? Esses cuidados, eles fazem diferença na cura das pessoas e não perder a fé. Outra coisa que eu anotei aqui também, pra não me perder, né? Porque é Mila, sendo Mila, é isso. Eu comecei a fazer terapia, eu acho que eu comecei a fazer terapia no ano de 2018. Eu comecei a fazer terapia em 2017. Foi nesse ano mesmo. Eu comecei a fazer terapia porque eu me recuperei, eu perdi meu cachorro, eu perdi minha avó, tudo isso no mesmo ano, tá? E foram muitas coisas, assim, novos inícios, tendo que lidar com o fim de um relacionamento que eu tinha. Novos inícios e eu falei, cara, eu tô precisando fazer terapia, porque eu preciso saber lidar com essas coisas na minha cabeça. E ali que eu entendi, eu parei de me perguntar o porquê de tanta coisa acontecer comigo e comecei a perguntar o para quê. Quando você começa a se perguntar o para quê, você consegue achar a finalidade nas coisas mais difíceis da sua vida. E foi aquilo que eu fiz. Pra que isso aconteceu? E aí eu descobri que eu precisava mudar muita coisa na minha vida. Eu precisava mudar o curso da faculdade, eu precisava iniciar um novo inglês, eu precisava de novos amigos, eu precisava terminar um relacionamento, eu precisava de muita coisa, eu precisava ficar sozinha, eu precisava me conhecer, eu precisava conhecer quem era Deus, quem era Jesus, eu precisava despertar o meu lado espiritual, eu precisava
me desapegar da matéria, porque eu era tão vaidosa, mas tão vaidosa, que eu treinava, fazia dia treinava. E hoje eu trago isso até como nutricionista. A gente precisa sim cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Mas se o meu mental não estiver bom, se o meu espiritual não estiver bom, isso vai afetar no meu corpo. Então, roupa, eu era muito vaidosa, muito apegada a roupa, a cabelo, a treino, sabe essas coisas? Só que fizeram assim, ó, gente. Em 90 dias eu virei um papel, uma folha de papel. Massa muscular que eu tinha, eu perdi, sabe? Graças a Deus que eu era saudável e tudo mais, isso me ajudou até na minha recuperação. Mas assim, me mostrou que eu precisava, o para quê, era que eu despertasse, para que eu pudesse me desenvolver como pessoa, para que aos 27 anos que eu tenho hoje, eu pudesse estar falando sobre autoconhecimento, sobre amor próprio, que nesses últimos anos eu descobri que eu não tinha. Por que eu não tinha esse amor próprio? Mas é isso. É saber ressignificar, tá? Eu acredito que eu fui privilegiada sim, porque eu tive cuidado em hospital particular, eu tive os melhores médicos que eu poderia ter, eu tive família para cuidar de mim, agradeço a Deus por isso. Mas eu também soube me reerguer e o que eu já vi muita gente fazer é passar por uma dificuldade e continuar do mesmo jeito. E uma coisa que eu falei para Deus foi, eu não posso mais ser do mesmo jeito, eu não posso mais não fazer valer essa oportunidade que me foi dada e mudar, né? Porque agora eu vou mudar e não realmente mudar. Falar é fácil. Outra coisa é você começar a querer se trabalhar. E nesse querer se trabalhar, que eu fui buscar isso e eu ainda busco, ainda faço terapia, medito, leio, estudo sobre, agora eu tô em outro espaço que mais pra frente eu posso vir falar sobre isso. Sobre religião, essas coisas. Religião eu não gosto muito de falar não sobre, mas a minha busca, né? E eu soube continuar persistindo, continuar buscando evoluir. Como é que eu posso? Encontrei um propósito através da nutrição. Eu sou capaz hoje, como nutricionista, de melhorar a saúde do próximo. É isso que eu tinha para passar aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Qualquer sugestão que vocês tenham, vocês podem estar fazendo aí nos comentários. Não esquece de dar o like também. E esse é só o terceiro vídeo que eu fiz, mas eu espero vir aqui bater outros papos com vocês. E essa cabeça aqui tá cheia de ideia, que se deixar vai falando, quase uma sessão de terapia aqui. Mas é isso, eu vou encerrar agora, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.